A paz de Deus, amados irmãos, na presença de Jesus Cristo. Que o Santo Espírito de Deus nos conduza à salvação eterna. Amém? Amados irmãos, vamos começar o nosso dia glorificando e exaltando o nosso Deus. Vamos falar assim, papai, eu vou começar um jejum na tua presença em favor da minha vida espiritual, da minha família, da salvação da minha família, pai. Ó Deus, me ajuda a te servir, me ajuda a estar mais perto de ti. Vamos, meus irmãos, começar um jejum nessa semana, em nome de Jesus. A palavra de Deus está no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6, que diz assim: Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O papai está falando aqui com relação aos casais, que quando nós nos casamos, nos tornamos uma só carne. Portanto, aquilo que nós fazemos de mal para o nosso cônjuge, aquilo que nós muitas vezes podemos reclamar para outras pessoas do nosso esposo, nós estamos fazendo contra a nossa própria carne. Irmãos, é muito sério isso. Então, da mesma forma que nós gostamos de sermos amadas, nós temos que amar, nós temos que respeitar. Porque nós não somos mais dois, somos um. E papai está falando de respeito, comunicação, de conversar mais, de ter mais momento de intimidade na presença de Deus juntos, buscando junto, lendo a palavra juntos, orando juntos, louvando a Deus juntos. Não, porque muitas vezes não se tem comunicação dentro do lar, é só gritos, é uma disputa de quem fala mais alto, é uma disputa de quem pode mais, é briga por conta de vida financeira, é briga por conta de filhos, é tanta coisa e não tem aquela comunicação. A admiração está sendo roubada por tantas acusações. Então Deus está falando aqui, meus filhos, sejam unidos em Cristo, busquem ajuda dentro da palavra, tragam a presença do Espírito Santo para dentro do vosso casamento. Porque o que Deus uniu, ninguém separe. Porque o casamento que foi Deus que uniu, que buscamos na presença de Deus, buscando a direção de Deus, Deus, Ele abençoou. Muitas vezes tem pessoas que se casam erradamente porque não pediram a direção de Deus. Viram que aquela pessoa tinha um caminho totalmente tortuoso e ainda assim escolheram se casar pensando que essa pessoa iria mudar. E a pessoa não mudou. Aí depois fica chorando, querendo se separar. Muitas vezes acontece na nossa vida. E Deus está falando, filho, se você não casou ainda, pede a direção de Deus. Analisa bem o que você quer da sua vida. E Deus está falando para nós que somos casadas, casados, filhos, filhas, tenham uma vida de união, de paz, de serenidade, de sabedoria na palavra, em nome de Jesus. Eu passo a palavra ao meu amado esposo. Eu sou dos irmãos com a santa e gloriosa paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero encontrar-vos bem. A palavra de Deus, ela fala-nos em Efésios 5, 22 até ao 30, de forma muito resumida. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E ainda nos fala, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Um pouquinho mais à frente, uns versículos mais à frente, ele fala da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Já pensou o que seria se Jesus falasse mal da igreja? Se Jesus falasse mal de nós? A palavra de Deus diz que Jesus, ele nos defende, ele é o nosso advogado. Então Jesus, ele defende-nos diante do Pai. Jesus teria toda a legitimidade para apontar os nossos erros, porque Jesus viveu aqui na terra e não pecou. Ele teria toda a legitimidade para nos acusar. No entanto, a Bíblia diz que ele nos defende. Então, por que é que nós, por muitas das vezes, acusamos o nosso parceiro ou a nossa parceira? Porque é que muitas das vezes nós, em vez de conversarmos e resolvermos as coisas em casa, falamos mal de com quem está connosco? A minha esposa falou principalmente para quem ainda não casou, mas você que já é casado, nós que já somos casados, paremos para pensar um pouco. O que ganhamos nós com falar mal da nossa própria carne? Sabe, a palavra de Deus, ela mostra-nos que falar mal uns dos outros é errado. E isso não se resume às pessoas de fora.
aos da nossa casa também. Então sejamos os primeiros advogados daqueles que estão connosco, daqueles que nos são mais próximos. É correto nós corrigirmos uns aos outros, sim, é verdade, mas falar mal do nosso parceiro não é bom, porque ninguém odeia a sua própria carne, como diz a Bíblia, e como falou minha esposa lendo a Bíblia, somos uma só carne quando casamos. Então fale bem do seu marido, fale bem da sua esposa, e que o amor de Deus, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo nos levem a uma comunhão eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém.